Oi, bom dia, boa tarde para você que está escutando a gente. Bem-vindo a mais um podcast Saindo da Matrix. E para você que já sabe como funciona, são 3 episódios. Aqui a gente está com uma convidada especial, onde que a gente conta aí sobre a vida da pessoa, o que ela está fazendo no momento e dando voz para várias mulheres. Aqui hoje quem está com a gente... a nossa convidada é uma mulher que traduz brilho e propósito, força e autenticidade feminina. Giovana Vanzo é esposa, mãe de um adolescente de 13 anos e uma mulher que transforma vivência em inspiração, coragem com consistência e coração. Foram mais de 20 anos de uma carreira sólida no mundo corporativo, até que ela ouviu o chamado da alma e decidiu empreender com mais propósito, verdade e presença. Hoje comanda 2 projetos que expressam sua essência com clareza: a marca G Vanzo e o programa Autoestima em Foco, transmitido pela rádio Habla FM, pelo Spotify, YouTube e pela Rede TV Paraná. Ela vai contar um pouquinho sobre isso pra gente. E a Giovana, ela acredita no poder da comunicação como ponte, não para vender fórmulas, mas para tocar, reconectar e transformar. Bem-vinda, Gil. Obrigada, Lud. Que honra estar aqui hoje. Nossa, eu tô ultra feliz. Obrigada por esse convite. Tô me sentindo, assim, maravilhosa aqui, sendo entrevistada hoje. Ai, gente, a gente se conhece há pouco tempo. Verdade. Na verdade, é um encontro mesmo, assim, de chamada e propósito, né? E foi instantâneo, né? A gente se conectou, num evento que fomos juntas, né? Nos conectamos e dali a gente já evoluiu as nossas conversas, né? Sempre aprofundadas, né? Sempre com temas e tal. É maravilhoso. Eu acho que isso é um encontro de almas. É verdade. E aí, como vocês já sabem, se inscreva aqui no canal, segue também a Giovana nas redes sociais, em todas as plataformas, a gente vai colocar os contatos dela aqui, e seja mais digital. Seja mais a nossa patrocinadora oficial, e aqui é que transforma realmente a potência numa voz no mundo digital. Então, se você quer saber mais como montar um podcast, ou então profissionalizar suas redes, seja mais digital. Gi... da mulher executiva à alma que despertou. A gente estava, inclusive, tendo uma reunião ontem, gente, sobre um livro que a gente está escrevendo juntas. Um dos livros da Giovana, porque eu sei que ela tem agora vários projetos, graças a Deus. E depois, se quiser falar também, Gi, fica à vontade, tá? Tá bom. Conta aqui, que antes da G Vanzo, daqui a pouco a gente fala o que é a G Vanzo e tal, mas antes da G Vanzo, quem era você, de verdade, antes desse momento? Olha... Mãe faz tempo, mas o que eu quero contar aqui para você é, antes da Giovana empresária, tinha a Giovana executiva, a Giovana que trabalhou no mundo corporativo aí por tantos anos, 20 anos de carreira. Eu estudei muito na minha vida, eu sou formada em administração. Tenho uma pós-graduação em marketing, um MBA em gestão de projetos. Atuei nessas 2 áreas, atuei em customer success também. Então, ouvi muito cliente na minha vida, resolvi muito problema de cliente. E nos últimos anos eu estava atuando como gestão de projetos em desenvolvimento de software. Então, uma área completamente diferente do que hoje eu atuo, que é no ramo das joias, né? Joias, semijoias e da comunicação. Foram muitos anos dedicadas a empresas, né? Mergulhando nesse mundo corporativo. Com muito aprendizado. Muito aprendizado. A gente aprende demais quando a gente está lidando com clientes, quando a gente está lidando com marcas que não é a nossa. E isso, assim, vai construindo a gente, né? E a gente vai aprendendo tanto com os anos que se passam, né? Então, antes da G Vanzo, eu fui... gestora de projetos de lançamento de novos softwares
e foi muito maravilhoso. Eu amei trabalhar com isso. Então já é fichinha para você lançar uma marca e desenhar toda... Não é que foi difícil, não foi, porque eu gosto muito dessa questão assim de cronograma, e era assim exatamente isso que eu fazia ali, né? Você tinha que lidar com diversas áreas dentro da empresa e cada uma tinha suas atividades, e a gente tinha data para lançar, e tinham todas as áreas de dentro da empresa que tinham que atuar numa voz só, num uníssono. Então o gestor de projetos faz isso, ele une todas as áreas e faz com que aquele projeto se encaixe no timing correto de lançamento, né? Então, Marcos, eu sou uma gestora de projetos. Viu só? Vou colocar na bios. E era isso que eu fazia. E eu sempre gostei muito disso, né? Inclusive, eu, né, fiz um MBA em gestão de projetos justamente para entender e me aprofundar muito mais nessa questão. Hoje, eu faço uma nova pós-graduação, né? Como eu fiz essa migração, e a gente já vai falar um pouco mais dessa migração de áreas, hoje eu faço neurociência, psicologia positiva e mindfulness, que é aonde eu me aprofundo loucamente no comportamento humano, no desenvolvimento do nosso cérebro, como as coisas atuam no nosso dia a dia. E isso me ajuda muito na questão do meu programa também, do Autoestima em Foco, que ali eu consigo desenvolver tantos episódios. É um programa diário, então são muitos episódios que, né, eu tenho ali que escrever, e a minha pós, ela encaixou como uma luva, assim, sabe? Desde lá de menina, quando alguém me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu não dizia gestora de projetos. Eu dizia que eu queria ser psicóloga. Ah, é? Aham. Vinha isso, né, de dentro de mim. Eu tenho uma prima que ela é psicóloga e eu sempre me espelhei muito nela. Ela é incrível, o nome dela é Cristina Reco. Ela é maravilhosa. E ela é psicóloga já há muitos e muitos anos, e eu sempre me espelhei nela. E é uma área que sempre me interessou. E hoje aí, beirando os 40 anos, aí tô quase fazendo 40, agora eu consegui me enveredar, né? E me dedicar muito para essa área da neurociência, entender da mente das pessoas. Que legal. Aquele dia a gente estava naquele outro evento também, e aí eu comentei contigo, porque eu também faço neurocomunicação. Só que eu faço neurocomunicação, marketing não é na mesma área. Tipo, muda ali alguma coisa, sabe? Algumas matérias são diferentes. Algumas matérias. E é voltada pro meu negócio agora também, né? Só que eu acredito total. E hoje, no nossa nova posição, tô falando, né, nem como empreendedora, empresária, mas no estudo do comportamento humano, conexão com pessoas, isso é fundamental. A gente não consegue comunicar se a gente não entende o que a gente está comunicando. Mas e por que, se você queria ser psicóloga? O que aconteceu? Assim, você meio que foi virando refém da experiência? Por que eu não fui psicóloga? Eu entrei na faculdade muito cedo, eu iniciei, eu passei na metade do ano quando eu estava no terceirão. Então, eu tinha 17 anos. E eu acabei fazendo o vestibular e passei na metade do ano. E eu passei para administração. E daí, no final do ano, eu fui até para fazer o vestibular ali na Federal. Fiquei para a segunda chamada e não entrei. E daí, né, assim, será que tento de novo? Pai, posso tentar de novo o ano que vem e tal? Ele falou, não, você já passou, vai fazer. E daí eu fui para administração e a vida aconteceu, né? Foram quantos anos aí? Foram 22 anos de atuação na administração. Porque realmente eu já tinha passado e eu queria fazer, só que o pai falou assim, não, você já passou, faz o que você já passou. Não vai perder um ano. Mas antes era assim, né? Era muito louco isso.
É que eu venho numa realidade que eu não tinha nem isso, tipo, o que eu quero fazer. Eu acho que eu tento me puxar pela memória, sabia? E eu falo, não, o que eu queria ser? Que nem a Duda, ela quer ser médica desde sempre. Já tem isso dentro dela. Já tem, mas eu acho que meio que foi eu que implantei. Tomara que ela não veja esse episódio. Por quê? Porque eu acabei entrando na faculdade aos 23 só. Porque foi depois que eu casei, enfim. E depois eu já tava, acho que, mais na metade da faculdade. E eu me atinei que eu queria fazer medicina. E aí eu cheguei a fiz a prova do Enem. Porque quando eu entrei na faculdade, acho que foi o primeiro ano do Enem. Que teve lá, que você fazia a prova e tinha a questão ali do Enem. Sim. E aí eu fiz, depois de 2 anos e meio, quase 3, eu fiz a prova do Enem. Tirei na época lá... Eu lembro que foi, tipo, bastante nota. Mais de 700, quase 800 pontos. E aí eu fiquei na lista de espera da faculdade. E eu já tava casada, com filho, com tudo, porque eu já entrei na faculdade com filho. E eu já tava faltando 1 ano, eu lembrei. 1 ano e meio pra eu me formar. Deus. E aí eu falei com meu marido assim, se eu sair dessa lista de espera, eu vou fazer. Você é maluca, Lud? Eu não aguento mais. E ele até comentou assim, não aguento mais ficar mais 7 anos estudando, sendo que já tá aí quase 3, 4 anos estudando já. Eu falei, não, mas... Você vê. Se eu passar, eu vou largar, eu vou fazer. E daí acabou que eu acho que eu nem olhei, sabe? Porque eu falei assim, ele falou que não ia aguentar mais eu estudando tudo aquele tempo, enfim. Mas aí que eu me atinei. E aí eu acho que meio que inconsciente eu fui colocando isso na cabeça da Duda. E hoje ela acha que a ideia é dela. Se a ideia é dela, eu não sei, mas... Mas se ela absorveu a ideia e ela, né, vai se dar bem. Só que só depois de, devia ter quase uns 25 anos. Porque realmente quando a gente toma a decisão ali aos 17, não tem como. Não. A não ser que você nasça. Já com aquilo aflorado. É difícil, né? É difícil pra gente. Não, é muito difícil. É difícil. Eu vejo meu filho hoje, eu fico pensando assim, o que será que ele vai fazer quando crescer? Porque ele também, ele gosta de história, gosta de filosofia. Gosta de filosofia? Ele adora filosofia. 13 anos? Ele conhece tudo, ele sabe. O quarto dele é forrado de filósofos. Sério? Da mitologia também. Ele ama mitologia. Que legal. Grega, egípcia. É uma coisa de louco. Eu falei, não sei, ele nasceu com um chip diferente. Que legal. E assim, qual foi o momento que você percebeu, depois de tanto tempo, que você não estava alinhada com aquilo que realmente tu tinha como propósito? Foi tão natural. Foi tão natural, Lud, que simplesmente começou a não fazer sentido ficar 8, 9 horas ali trabalhando e produzindo algo que não ia me enriquecer. E eu não falo financeiramente, eu falo da minha vida. Foram 20 anos de carreira, né? 20 anos de carreira que, se eu olhar hoje para trás, eu quase não consigo me lembrar. Porque hoje o que eu faço é o desenvolvimento da minha marca de Semijoias, da minha marca do programa. Isso me preenche de uma forma que parece que eu faço isso a vida toda e não faz tanto tempo assim. E parece que eu faço isso a vida toda. E eu fico pensando assim, nossa, nunca desmerecendo o CLT. Sim. É importantíssimo na construção e hoje... Meu marido, ele é CLT e ele é um dos grandes defensores, ele trabalha para o RH. Então, ele é um dos grandes defensores do CLT. Mas a gente passava tantas horas dentro da empresa, eu mal vi o meu filho crescer. Eu via ele de manhã, a hora que eu deixava ele na escola, e eu via ele na hora de dar banho, à noite. Antes de dormir, porque eu saía de casa 6h30 da manhã e voltava para casa às vezes 7, 7h30, 8 horas. Ele já estava em casa, né? Então, foram muitos anos que eu digo assim, parece que eu estava no automático. Parece que eu estava no automático. E assim, de puxar na memória quantas vezes que eu cheguei no trabalho sem saber como é que eu cheguei no trabalho.
Que doido, né? É muito louco, porque eu já estava repassando a agenda do dia no caminho. Então, eu não estava presente naquele momento dirigindo o carro. O meu maior medo, confessando aqui, o meu maior medo que eu tinha é de chegar no trabalho e eu olhava, todo dia eu olhava para trás para ver se meu filho estava na cadeirinha ainda, se eu já tinha deixado ele na escola. Porque o meu maior medo era deixar ele ali. Imagina, a gente ouve tanta história. Porque tem um vídeo, você já viu? Não, agora você falou, vou ter que colocar. Porque eu dou pala toda vez que eu vejo. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Tem uma mãe que ela tá e ela vai levar ele na aula de violão. Só que daí, ela vai, tipo, eu acho que é nessas correrias que a gente passava no corporativo, que aí meio que você sai rápido, vai lá, pega o menino, bota e deixa na aula e volta, aí depois, sabe, nessa maluquice mesmo. E aí ela vai chegar lá na aula, na escola de música. O Max vai ter que botar aqui. Chega lá na aula de música e ela deixa o menino e levou só o violão. Meu Deus do céu. E aí ela tem que voltar, Giovana. Ela chega, o menino tá bravíssimo. E aí, dentro do carro, mãe, tu me deixou e eu fui só pegar água. Eu falei pra senhora que eu só fui... Cara, e eu me via isso também, tá? Eu acho que é bem isso. E a gente ouve muita história de tragédia com isso também, né? Nossa. De esquecer e tal. Então, esse era o meu maior medo. Então, eu tinha como rotina chegar na empresa, estacionar o carro e olhar para trás para ver se eu realmente tinha deixado ele na escola e eu estava ali. Porque as coisas eram tão automáticas. O dia a dia, ele era uma reunião atrás da outra, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, almoça, volta. E é uma atrás da outra. Que a gente acaba não vivendo o momento presente, né? E hoje, entendendo um pouco mais sobre isso, depois da pandemia ou durante a pandemia, eu me aprofundei loucamente em mindfulness. Fiz curso, li muito sobre isso e... o momento presente, você respirar o momento presente, você viver aquele momento presente, deixa a nossa mente completamente descansada. Engraçado você falar isso, porque eu gravei um episódio especial essa semana até, na terça-feira. Explicando para as pessoas, realmente, dentro do meu ponto de vista, o que é a Matrix. Fazendo uma associação entre realmente aquele filme da Matrix. E eu acredito muito na autoestima. Eu falei pra você aquele dia, pra mim, e eu coloquei nesse vídeo, pra mim, a autoestima, ele é como se fosse a nossa bateria. E realmente, o aqui e agora é a parte principal que a galera não tá conectada mais. E que eu acredito que, pensando nas teorias das conspirações, é o que eles querem que aconteça com a gente, entendeu? Porque quando você tá com a mente livre, tu tá oxigenando, tu tá respirando, é onde tu tem criações, é onde que tu pensa, é onde que tu cresce, é onde que tu conecta. Então, tudo vem. E você percebe as coisas daí, né? Muito. E você aí se você percebe. começa a perceber. Eu adoro, hoje mesmo eu fui também pra academia a pé. Vira e mexe eu faço esses exercícios, sabe? De ir pro mercado a pé. Hoje eu fui pro mercado a pé e fui pra academia a pé. E aí é outro mundo. Porque tu vai, aí você observa os sons, os passarinhos, as coisas. E vê coisa que não tinha visto antes. Não, porque tu passa de carro, tu não vê. E aquilo ali te dá uma inspiração. E aí você sente de maneira diferente. Porque nós somos seres sensitíveis. Total.
A gente todas as experiências que a gente vive são a partir dos sentidos, dos 5 sentidos, e como diz a Soraya e outros, o sexto sentido, que é a intuição. Só que a gente esquece disso, a gente esquece de sentir. E quando a gente fala sentir, a gente acha que é só no paladar ou no escutando uma música. É no todo, né? É a vibração. E isso a gente só consegue quando a gente coloca atenção no que a gente está fazendo agora. Sim. Tem um exercício que é maravilhoso, que é do Mindfulness. Conta. Que é sobre lavar a louça com atenção na louça. Você consegue lavar a louça sem pensar no que você vai fazer depois de lavar a louça? Você já pensou nisso? Você já pensou que você, no momento de presença, de você relaxar a tua mente, você pega lá a tua louça para lavar, você tem lá 2 pratos e um copo para lavar. E você vê a temperatura da água, você vê o sabão que você está passando, e você lava um prato de um lado, lava ele do outro, pensando no prato, pensando em lavar a louça. E não pensando que você tem que dar o banho no teu filho depois. E não pensando, nossa, eu não fiz tal coisa hoje, preciso fazer ainda. É dificílimo, você consegue por 5 segundos. A sua mente começa a divagar. O ato de lavar a louça, ele é muito automático. E o automático divaga a nossa mente. Por isso que lavar a louça é o símbolo ali do Mindfulness, porque é algo que a gente faz sem pensar. E o fazer sem pensar deixa a nossa mente trabalhando o tempo todo. E isso tem muito a ver com a questão também da ansiedade, que a gente está sempre pensando no próximo, ali na próxima atividade, no próximo compromisso. Então, é um exercício a gente acha que é fácil, mas não é. É dificílimo. Não, você tá falando e eu tô aqui pensando. Sempre. Na verdade, eu tô cozinhando, lavando a louça, colocando a roupa para lavar, se preocupando com o menino, que hora que eu vou pegar menino, que hora que eu vou... Eu falo menino, e lá em Minas, menina é criança, mas indiferente se é menina ou menino, é menino. Sim. E aí o povo acha uma graça, engraçado eu falar assim, tem quantos meninos? Tenho 2 meninos, uma menina e um menino. Sinônimo de filhos, então. Mas não dá mesmo, E é um baita exercício. E daí, assim, se você coloca atenção na tua respiração e você usa a respiração para voltar a sua atenção para o que ali você está fazendo, é incrível, assim, porque... Um dia você começa com 2 ou 3 segundos, no outro dia você aumenta um pouco mais, no outro dia você chega a 20 segundos. Cara, 20 segundos é difícil. É difícil. E dirigindo, a hora que você acorda e vai deixar o teu menino na escola ou em algum lugar. Você colocar atenção no volante, no acelerador, na marcha, ali no espelhinho que você tá vendo ele e tal, sem pensar no que você tá fazendo ou no que vai acontecer depois, também é muito difícil. Então, são exercícios maravilhosos que acabam nos trazendo para o momento presente. O momento presente é onde a vida acontece, é onde a gente consegue se conectar com as coisas, como você acabou de falar. Então, o Mindfulness, para mim, hoje, é o meu maior salvador. Você tem um ritual, a não ser lavar louça? Eu tenho um ritual que eu vou para academia de manhã, na segunda e quarta, e quando eu consigo nos outros dias também. Mas eu tenho personal, então eu vou segunda e quarta já fixo, com o horário certo, e eu sei que ele vai estar lá, então eu tenho que descer. E na volta, já tá assim, na minha agenda do Google tá academia, em seguida meditação. Todo dia. Você tá conseguindo? Eu coloquei na agenda. E você tá sério? E você tá conseguindo meditar quanto? Quantos minutos? Mais de vários minutos? É que a mente divaga. Não quer dizer que a hora que eu estou lá me reconectando e às vezes eu faço a meditação guiada, que é maravilhosa, adoro. Tem um canal no YouTube que é Poetoterapia. Adoro. Nossa, eu adoro. Eu ouço todo dia. E
E eu sigo, tal, às vezes é uma meditação guiada, às vezes eu coloco só uma música e daí eu tento colocar essa atenção na respiração. Hoje eu consigo ali 1 minuto e pouco, assim, mas com uma atenção muito, muito focada, assim. Não é fácil. Eu tô nesse projeto também. Não é fácil. Tipo assim, ó, que nem eu tenho yoga às quartas-feiras. Na yoga, não sei o que acontece. Não sei se a minha professora também era maravilhosa. Assim, eu já fiz eu faço yoga há vários anos. Mas eu fazia, parava assim e tal. E aí, essa Aline, eu vou trazer ela. Eu já convidei ela, cara, mas ela é difícil. Ó, Aline. Vem, Aline. Eu vou trazer, porque ela é sensacional. E aí a gente fica lá 1 hora. E 1 hora, cara, é surreal. Essa semana mesmo, a gente fez um exercício pra abrir o chakra da laringe. E aí ela fez uma respiração específica, 2 respirações específicas, mais várias posições para isso. E aí que eu descobri agora, essa semana, que tem então posições e respirações. E aí ela me explicou o nome disso aqui, que é das posições lá para todos os chakras. Para você fazer com que esses chakras se abram, né? Porque o que acontece? Normalmente a maioria das pessoas tem vibrações só nos 3 chakras inferiores. E aí o coração, a laringe e aqui a célula pineal e o de cima fechados ainda. Por isso que a pessoa ainda não tem esses níveis de consciência que a gente fala. Mas existe meditações e exercícios e respirações para isso. Olha aí só. eu desafiei ela pra gente bolar um negócio sobre isso. Vem, Aline, porque eu tô louca pra saber o que é isso, qual é o nome disso e como abrir o chakra. A pose essa é assim, ó. Pega o dedo do meio e coloca na base, só que sentado. E aí a respiração, Gi, pra essa é assim, ó. Você respira muito forte pelo nariz, só que você solta pelo nariz, só que deixa passar pela laringe. E aí você faz um sonzinho até do barulho do mar. Tipo... tipo assim, ó, o ar, quando ele volta, ele tá passando, mas ele tá saindo pelo nariz, entendeu? Nossa Senhora. Que legal. Aí faz lá no fundo. É difícil fazer a primeira vez, dá pra sentir tudo. E aí nessa posição, e aí ela também foi fazendo lá com os mantras específicos de fala pra abrir esse chakra. E aí eu descobri que tem pra todos os chakras, eu falei, eu quero fazer todos, né? Porque, enfim. Menina, enfim, a meditação é um processo tão maravilhoso do autoconhecimento que se eu puder falar para todo mundo, vá em busca da meditação. Aqui, vamos no... Sabia que tem um Zen, chama Zendo, aqui em Curitiba? Eu tô querendo ir, vamos junto. Vamos. É sábado para iniciante. Vamos. Eu fui na Praça do Japão. Eu fui lá na palestra da Monja Coen. Eu vi e aí que você ela foi. me indicou. Eu contei pra ela lá umas coisas, contei pra ela de Saindo da Matrix. Que e aí linda. ela me indicou. Ela não entregou aquele papelzinho pra muitas pessoas, foi pra algumas. E aí eu já vi no meu Instagram. Tem Então, aos pronto. sábados pra iniciantes da meditação lá dela, que é do Mindfulness. Ela é específico pra isso. Maravilhosa. Vou te mandar. Por favor. Então tá. Me leva. E pra você também, ó. Zendo, Curitiba. Nem fui ainda, mas eu vou e aí eu vou voltar e contar essa experiência pra vocês. E me explica. Como que você equilibra esses papéis hoje? Assim, você de mãe e agora querendo... Porque assim, sabe o que eu vejo? Pessoas eficientes, a gente também não sai de um negócio, a gente já tá acostumado 20 anos fazendo aquilo ali, numa rotina. E aí a gente parece que busca isso de novo. Só que tanta eficiência agora pro nosso lado. Óbvio, agora a gente tem a opção de escolha, de controle do tempo e tal. Como é que você faz esse equilíbrio, ainda mais com um programa diário? Ele é diário, mas ele é gravado, tá? Então, eu acho que assim... São muitos papéis que não só a gente, mas todas as mulheres vivem. Sim. Todas as mulheres vivem muitos papéis. De ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser amiga. E tudo isso tem que caber num dia só, né? Mas eu vou voltar na questão de estar presente no momento presente. Essa é a minha resposta. Estar presente. Você fazer tudo com presença...
é o que dá sucesso em todas as áreas, assim, sabe? Hoje eu falo que a minha maior conquista dessa transição e de sair do corporativo e de montar a minha empresa e tal, a minha maior conquista é a manutenção da minha própria agenda. Ai, eu também. Ai, meu Deus. Nossa! Parece um sonho. Eu falo pro meu marido assim, eu tô trabalhando muito mais, né? Porque a gente quer trabalhar pra gente. Eu não sei se é domingo, se não é, se é de noite, se é depois das 6. Hoje eu faço questão de não parar, porque eu amo fazer o que eu amo. Mas eu poder levar o meu filho numa aula de hóquei a 1h30 até as 2h30 e ficar lá à tarde com ele, pra mim é a maior conquista que eu tenho nessa vida. Essa liberdade. Não tem problema se o que eu ia fazer às 1h30 eu vou fazer às 8 da noite. Não tem problema. Mas aquele momento, eu sou a mãe que está na arquibancada lá esperando ele e assistindo o treino dele. É incrível, é maravilhoso. Então, eu também vivo isso agora. Estar presente para mim é a maior chave de viver todos os papéis. Porque quando eu tô no meu momento de comunicadora, quando eu tô gravando o meu programa, eu tô lá, eu não tô no celular. E aí, filho, o que você tá fazendo? Não, eu sei onde ele tá. E eu tô no meu trabalho. Quando eu tô num evento com exposição das joias, eu estou num evento com exposição das joias. Eu sei que tá todo mundo certinho nos seus lugares. Então, quando eu tô montando a parte toda administrativa do site, subindo e tal, eu tô fazendo isso. Então, quando você dedica o seu olhar, a sua atenção justamente para o que você está fazendo, tudo flui mais rápido. A eficiência vem, né? Antes, né? De novo, voltando lá para a época do corporativo. Eu estava na empresa com o meu celular ligado na câmera, vendo o que meu filho estava fazendo sozinho em casa. Eita. Então, eu estava trabalhando aqui pensando lá. Quantos vivem isso, hein? Quantos não tem a câmera para ficar vendo e só fica imaginando. E assim, ó, se você quer saber mais sobre a história da Giovana e saber como que ela fez essa transição de carreira, que foi recente, foi esse ano, em fevereiro, que construiu já uma marca de joias e semijoias e é apresentadora de TV, de um programa na TV e na rádio também. Então, pluga no próximo episódio para você saber essa história completa. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.